18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação na Mix. Gente, interage com a gente mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo. Conta pra gente o que tá achando do nosso programa, nosso WhatsApp, que é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha agora ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e segue a gente nas redes sociais. No @18horasnews. Trânsito. Agora em Manaus, 6h04, a gente já começa conversando ao vivo com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas, acompanhando o movimento do trânsito, da volta para casa. André, antes de você falar como é que tá esse movimento, como é que tá o trânsito, a gente sabe que hoje os postos, vários postos de gasolina, está cobrando mais barato a gasolina. Tem posto cobrando até R$6,79. É isso, André? Conta pra gente. É isso mesmo, Karime, Kennedson, boa noite para vocês, a todos os ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. O menor preço encontrado nessa sexta-feira foi no posto Equatorial, ali na Avenida Altaz Mirim, na zona leste aqui de Manaus, em frente à Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros. No local, a gasolina comum está sendo vendida a R$6,79 o litro. Outros postos da capital já comercializam, o combustível a R$6,89. A maioria está aí na faixa dos R$6,99. Mesmo assim, alguns estabelecimentos ainda mantêm o preço acima dos R$7, chegando a R$7,29 o litro da gasolina comum. O etanol também registrou uma queda e já pode ser encontrado entre R$4,89 e R$4,99. Antes dessa redução, a gasolina chegou a ser comercializada a R$7,59. A gente sabe isso, a gente trouxe aqui no programa 18 horas, e isso aconteceu em diversos postos aqui da capital amazonense. Agora, com a queda, a gasolina registra redução de até 70 centavos e o etanol de até 60 centavos. Em Manaus, esse abastecimento de combustível é feito pela refinaria da Amazônia, que é a REAM, e também por importações feitas pelas distribuidoras. Segundo o relatório de preços da refinaria, a gasolina sem tributos está sendo repassada às distribuidoras por R$4,51 na modalidade livre do armazém. Já o preço do etanol, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, estava sendo comercializada às distribuidoras por R$5,28 aí no último levantamento divulgado. Essa redução dos preços acontece aí depois de uma operação, da Operação Consumo Seguro, que a gente trouxe também aqui no 18 horas, que foi deflagrada nessa semana pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, com apoio aí da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, juntamente com o PROCON e também o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, o IPEM. Essa operação fiscalizou postos de combustíveis aqui na capital amazonense e em outros municípios para apurar possíveis práticas abusivas, além de verificar qualidade dos produtos e também o funcionamento das bombas. E agora segue, depois dessa fiscalização, a gente consegue realmente ver aí um alívio para o bolso do consumidor com gasolinas que aqui na capital amazonense, em alguns postos, podem ser encontrados até R$6,79. Mas segue aí. Vamos ver até quando, Karime, Kennedson? Verdade, vamos ver até quando. Fala pra gente, tem parcial de trânsito? Com certeza. Vamos falar aqui de um ponto importante. Temos trânsito congestionado na Avenida Humberto Calderaro e assim também segue a Avenida naquele trecho ali, próximo do Ipaã, como sempre. Aí vai dali em diante, nessa volta para casa, quem vai acessar o Maripiranga encontra agora dificuldades para trafegar ali pela via, porque todo aquele trecho ali pela rua também tem Coelho, mais à frente, próximo da rodoviária, para quem vai acessar também a Torquato Tapajós, aí esse trânsito pesado, carregado aqui nesse horário, aqui pela capital amazonense, horário de pico, sempre é assim. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas.
perigo para a saúde. Eu, Vanessa Lima, atualizo o caso dos produtos IP. A marca é alvo da Anvisa pela segunda vez em 6 meses. Nos 2 casos, por risco de contaminação biológica por bactéria. E eu, André Meirelles, explico sobre a decisão da Justiça que indiciou 3 guardas municipais pelo crime do homicídio do jovem Bruno dos Santos durante uma abordagem no bairro Compensa em fevereiro desse ano. Eu, Nathalie Moraes, trago a repercussão do caso do professor de jiu-jitsu Melqui Galvão, com novas denúncias de abusos sexuais envolvendo o ambiente esportivo. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 8 de maio de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E nesse domingo, 10 de maio, é Dia das Mães. O Brasil inteiro comemora o Dia das Mães. Uma data simbólica oficializada aqui no Brasil em 1932 por Getúlio Vargas para reconhecer o amor, força e dedicação das mães brasileiras. O dia é geralmente marcado por uma programação especial, não é, Kenison? Daí a gente tem almoço, um jantar, um cardápio especial, vale até aquele lanche diferenciado, um bolo simples, mas o importante é estar junto, né? Estarmos todos juntos, aquele dia especial com a família para homenagear, é claro, as mães. O importante é homenagear as mães. E na maioria dos lares brasileiros são umas guerreiras, né? Exatamente, Karime Leão. Eu tenho essas guerreiras de perto, minha esposa, né? Que cuida tão bem do meu filho, minha sogra, que também cuida muito bem do neto dela, a minha mãe guerreira, que sempre trabalhou bastante na Zona Franca de Manaus para que nós, filhos, tivéssemos um futuro, e hoje ela tem essa consagração, né? De todos os filhos estarem bem empregados, tendo suas próprias famílias. É muito bom, né, gente? Claro, esse que é o sonho de qualquer pai, esse é o sonho do meu, né, do meu filho. Sonho, é o que a gente quer, né? Nossa. Que estude, que seja próspero. Próspero, gente, não é questão de dinheiro. Próspero é aquela pessoa que tem felicidade, de amor. Exato. E eu tenho certeza que sua mãe, sua sogra e sua esposa, sua mulher, agora com seu filho, essas mulheres trabalham arduamente pensando neles, pensando sempre neles. E a gente fala de mãe, que é claro que a maioria das famílias brasileiras, não só brasileiras, mas o mundo inteiro, a mãe, a mulher é um ponto central. E tem uma delas, Karime, só te peço um minutinho pra homenagear minha vovó, né? Claro. Nossa, foi a minha segunda mãe, que sempre esteve muito presente na minha vida. Hoje já tá com a saúde mais debilitada, mas aquele amor continua bastante intenso. Karime, tem um ponto bastante interessante sobre a questão das nossas mães guerreiras, porque isso, historiadores, eles atribuem essa data à ativista americana Ann Jarvis, ela que promoveu diversas ações que possibilitaram a melhoria de condições sanitárias da sua comunidade, criando um clube de mães trabalhadoras. E nesse trabalho, a Ann Jarvis, ela dava assistência a essas famílias que necessitavam de ajuda, isso lá em 1800, ou seja, tem história, né? Tem história e tem chão, viu, gente? A luta das mães sempre foi uma realidade na história, claro. Voltando aqui para os tempos atuais, para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil, mais de 11 milhões de mulheres criam os filhos sozinhas. Elas representam cerca da metade das mães brasileiras. Sem dúvida, essas mães vão receber aí todo o carinho dos seus filhos, mais do que merecido. Isso porque é mais que presente, como você falou, a data expõe essa realidade difícil de milhões de brasileiras, de milhões de núcleos familiares que criam os filhos sozinhos. Mas com certeza, por mais simbólico, singelo, pode ser um jantar maravilhoso, pode ser um almoço de gala, pode ser aquele lanche simples com a família, aquela pizza, né? O importante é a gente homenagear, e é um dia da gente agradecer essas mulheres tão especiais nas nossas vidas. Vamos acompanhar uma reportagem agora de Odineia Araújo sobre o assunto. O Dia das Mães deve movimentar o comércio em Manaus em 2026. Pesquisa feita pelo Instituto Action revela que 61% dos consumidores pretendem comprar presentes. De acordo com o especialista em comportamento do consumidor, Afrânio Soares, a maioria dos manauaras pretende presentear sua mãe, principalmente os jovens na faixa etária de 16 a 24 anos. E na lista dos presentes estão principalmente perfumes, roupas e eletrônicos, segundo Afrânio Soares. Os principais são perfumes, roupas, celulares e vales presentes.
E vale a pena olhar a pesquisa, você que é comerciante, você que é consumidor, vale a pena observar a pesquisa e entender melhor o comportamento de consumo do manauara para esse Dia das Mães. A pesquisa revelou também que entre os que não vão presentear a mãe, 19% é devido a dificuldades financeiras e 64% porque a mãe já é falecida. Mas por trás das vitrines e promoções, existe uma realidade que vai muito além do consumo. No Brasil, mais de 11 milhões de mulheres criam os filhos sozinhas. Elas representam cerca de metade das mães brasileiras. No Amazonas, os números também chamam a atenção. Só em Manaus, 75,3% dos nascidos vivos registrados em 2025, mais de 22 mil bebês foram de mães que se declararam solteiras. Enquanto o comércio aposta na emoção para aumentar as vendas, muitas mães seguem enfrentando a rotina pesada de sustentar, educar e cuidar dos filhos sem apoio. A data celebra amor, mas também revela desigualdade, abandono paterno e a força de mulheres que exercem sozinhas o papel de mãe, pai e provedora dentro de casa. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Nós trouxemos aqui no 18 horas dessa quinta-feira a determinação da Anvisa que vendia ali também a questão do consumo de 24 produtos da marca IP. E hoje nós ficamos sabendo, inclusive, que a empresa ela já tinha sido alvo de medidas da Anvisa há 5 meses. Exatamente, foi em novembro do ano passado, a própria IP identificou bactérias na produção e logo depois a Anvisa determinou recolher os produtos da marca IP e Texan IP usados para lavar roupas. Nos dois casos, a Anvisa apontou o risco de contaminação biológica por bactéria. Vanessa Lima atualiza pra gente essa história e esse caso. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. A Anvisa tomou uma decisão pesada. Suspendeu e mandou recolher vários produtos da marca IP por risco de contaminação bacteriana. Estamos falando de 24 itens diferentes, todos feitos na fábrica de Amparo, em São Paulo. E não parou por aí. A agência também bloqueou de imediato a produção, a venda, distribuição e uso desses produtos. E esse tipo de medida mostra o tamanho do problema, porque a empresa já vinha com um histórico complicado. Em novembro do ano passado, a própria IP descobriu bactérias na produção e poucos dias depois, a Anvisa mandou recolher os produtos, todos feitos na mesma fábrica. Na inspeção mais recente, os técnicos da Anvisa encontraram falhas sérias em pontos importantes da produção. Eles viram problemas nos sistemas que deveriam garantir a qualidade, na própria fabricação e também no controle final dos produtos. E essas falhas colocam em risco a segurança dos itens. Em nota, a IP respondeu dizendo que os produtos suspensos pela Anvisa são seguros. A empresa afirmou que tem testes e laudos técnicos independentes que comprovam a segurança dos detergentes, sabão líquido e desinfetantes. A companhia também destacou que mantém o diálogo constante com a Anvisa e que está apresentando informações e evidências adicionais. Por isso, acredita que a decisão pode ser revertida em breve. A bactéria encontrada em novembro é chamada Pseudomonas aeruginosa. O problema é que ela é resistente a vários antibióticos. Esse micro-organismo vive no solo, na água e costuma atingir pessoas internadas, com feridas abertas ou com o sistema imunológico mais fraco. Ela pode causar infecções graves no sangue, nos pulmões e no trato urinário. Por isso, a Anvisa considera essa bactéria uma ameaça à saúde pública, já que o tratamento é difícil e a taxa de mortalidade é alta. O Ministério da Saúde chegou a emitir um alerta em 2025, chamando atenção para o aumento de casos de resistência a medicamentos, o que deixa os ambientes hospitalares úmidos ainda mais perigosos. A recomendação da Anvisa é para quem tiver em casa os produtos da IP que foram suspensos, que são produtos produzidos pela fábrica de Amparo em São Paulo e terminam com o número final 1 do lote, devem parar de usar imediatamente. A orientação é entrar em contato com o site da empresa por telefone ou por site para saber como fazer o recolhimento. As vigilâncias sanitárias
sanitárias estaduais e municipais também vão reforçar a fiscalização, para evitar que esses lotes continuem circulando. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Gente, depois da repercussão daquele caso absurdo do Melqui Galvão, do professor de jiu-jitsu, novas denúncias de abusos sexuais envolvendo o ambiente esportivo acenderam um alerta das autoridades aqui em Manaus. A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas recebeu relatos de supostos casos de assédio, exploração e violência sexual contra meninas praticantes do jiu-jitsu. Segundo a deputada estadual Alessandra Campelo, os relatos eles apontam que os casos teriam ocorrido dentro do próprio ambiente esportivo e podem indicar a existência, Karime, de uma possível rede de abusos envolvendo atletas em formação. As denúncias elas já estão sendo acompanhadas pela Procuradoria Especial da Mulher. Um absurdo, casos terríveis que a gente inclusive tem noticiado aqui no 18 horas. E esse caso repercute entre famílias, professores e praticantes da modalidade. Reforça, claro, o alerta sobre a necessidade de fiscalização e de proteção das crianças e adolescentes nos espaços esportivos. E quem traz pra gente mais detalhes a respeito dessa investigação é a repórter Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. As denúncias recebidas pela Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas teriam partido de vítimas e famílias ligadas ao meio esportivo. Segundo a parlamentar, a deputada estadual Alessandra Campelo, relatos apontam situações que vão desde assédio até suposto caso de exploração e violência sexual envolvendo meninas praticantes de jiu-jitsu. De acordo com a deputada, as denúncias não se limitam ao Amazonas. Existem relatos de possíveis vítimas em outros estados, além de brasileiras que atualmente moram aí nos Estados Unidos. O caso passa a ser acompanhado pela Procuradoria Especial da Mulher e deve mobilizar também outros órgãos de proteção e investigação. A repercussão também levanta aí um alerta para a importância da denúncia e da proteção de crianças e adolescentes no ambiente do esporte, como explica a deputada Alessandra Campelo. Só hoje nós recebemos denúncias contra 4 outros que se diziam mestres, mas que, se for comprovado, não passam de abusadores e estupradores. São muitas vítimas. Nós estamos atendendo pessoas de Manaus, de São Paulo, gente que está no Rio de Janeiro, meninas que estão nos Estados Unidos, que foram embora, professores que quem trabalha com esporte conhece, meninas que eu vi pequenas sendo campeãs e que hoje eu descubro que elas eram abusadas e que a gente ficava feliz de vê-las ali num projeto social, e essas meninas tiveram a vida devastada. De acordo com a parlamentar, os relatos podem revelar uma atuação de abusadores infiltrados em academias e projetos esportivos aqui do nosso estado, que se aproveitavam da confiança de famílias e atletas que estavam ali em formação. Denuncie para a Procuradoria da Mulher. Vocês não estão sozinhos, nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. Seja de onde for, seja da polícia, seja do judiciário, seja do legislativo, seja da iniciativa privada, de onde quer que seja. E quero dizer para os abusadores, vocês vão pagar por isso. Esses casos ganharam repercussão nacional após as denúncias contra o treinador de jiu-jitsu Melqui Galvão. Ele foi preso durante uma investigação conduzida pela Polícia Civil de São Paulo. Segundo as investigações, pelo menos 3 vítimas apresentaram denúncias. Uma ex-aluna relatou supostos abusos durante competições internacionais. Outra afirmou que os episódios teriam começado quando ela tinha apenas 12 anos. As denúncias podem ser feitas diretamente à Procuradoria Especial da Mulher da ALEAN, localizada na Avenida Maripiranga Monteiro, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul de Manaus. O atendimento acontece sempre de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 2 da tarde. Eu volto aos estúdios com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Nós vamos agora atualizar aquela informação sobre o caso de um jovem identificado como Bruno Girão dos Santos, que foi assassinado durante uma operação policial em fevereiro desse ano, lá no bairro Compensa. Lembra desse caso, Karime?
Terrível esse caso, a gente até fez aquela manifestação de amigos e familiares, eles interditaram a Avenida Brasil, cobrando justiça e já denunciando uma ação irregular da polícia. Agora, gente, a justiça indiciou 3 guardas municipais pelo homicídio do jovem. Segundo familiares, ele voltava do trabalho quando entrou no local para encontrar um amigo e acabou sendo baleado. O repórter André Meirelles, ele traz pra gente as atualizações. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, foram indiciados guardas municipais Guilherme Pinheiro Braide, Rauan Lima Aguiar e Ataíde Fernandes Romeiro Júnior. Segundo a Polícia Civil, as investigações reuniram elementos suficientes para o indiciamento dos 3 agentes por homicídio e não foram identificadas causas que justificassem a ação. De acordo com o relatório da Polícia Civil, os 3 guardas passaram por exames residuográfico no dia da ocorrência. O laudo apontou resultado positivo para partículas metálicas de chumbo em Rauan Lima Aguiar e Ataíde Fernandes Romeiro Júnior. Já Guilherme Pinheiro Braide teve resultado negativo. Bruno Girão Santos morreu depois de ter sido atingido por disparos na madrugada do dia 26 de fevereiro no Beco União, na Compensa, na zona oeste de Manaus. Segundo a família, o jovem estava voltando do trabalho quando entrou no local para encontrar um amigo e acabou sendo baleado. Depois da morte de Bruno, moradores da Compensa realizaram um protesto na Avenida Brasil pedindo justiça. Durante a manifestação, a via foi interditada com pneus e colchões queimados. Na época do caso, a Guarda Municipal de Manaus informou que a equipe atendia uma denúncia quando ouviu disparos de arma de fogo. Segundo a corporação, Bruno já teria sido encontrado caído no chão quando os agentes chegaram ao local. A Guarda Municipal afirmou ainda que os agentes prestaram socorro à vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Bruno foi levado ao hospital, mas não resistiu. Em nota divulgada na época, a corporação negou que os guardas teriam efetuado os disparos e informou que as armas da equipe foram entregues para a perícia balística. Depois do indiciamento, o programa 18 Horas solicitou um novo posicionamento da Guarda Municipal de Manaus e questionou se os agentes investigados foram afastados das funções, quais medidas administrativas foram adotadas e se a instituição mantém a versão de que não houve disparos efetuados pelos guardas na ocorrência. Até a última atualização dessa reportagem, não houve retorno. Em nota divulgada depois do indiciamento, a advogada da família, Nicole Cavalcante Menezes, afirmou que a decisão representa um marco importante na busca por justiça. Segundo ela, a investigação apontou indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. A defesa também criticou a falta de transparência da Guarda Municipal durante as apurações. O caso já tramita na vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus e agora deve avançar para as próximas etapas judiciais. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 Horas. Política. Agora em Manaus, 6h27. Vamos do quadro de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Vamos lá. O vereador Salazar sofreu mais uma derrota no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e segue obrigado a pagar, né? Ele vai ter que deletar as postagens contra o prefeito Davi Almeida e também ele vai ter que pagar uma multa de R$15 mil, é isso? É isso. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, e para todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 Horas. Há algumas semanas, há pelo menos 2 semanas, a gente falou sobre esse assunto aqui no programa 18 Horas, que o vereador Sargento Salazar teria sido, notificado pela Justiça Eleitoral do Amazonas para que ele excluísse todas as publicações relacionadas ao ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, e que ele precisaria pagar aí uma multa de R$15 mil. Claro, a defesa do vereador
vereador recorreu, mas assim, já foram 2 recursos e a Justiça Eleitoral tem se mantido muito firme, a gente pode dizer assim. E essa é uma postura que, segundo o TRE, eles devem adotar daqui para frente mesmo, já que muita gente tem feito, né, vem fazendo algumas publicações, principalmente nas redes sociais, que estão sendo sim interpretadas ali como campanha antecipada para essas eleições. O entendimento, né, ainda que muitas vezes, eu não estou ali pedindo voto, mas se a Justiça Eleitoral entender que aquilo se configura como campanha, você pode ser notificado. Mas nessa decisão em específico, né, por várias vezes, o vereador Sargento Salazar utilizava ali o bordão "nunca será governador". E aí foi exatamente essa frase em que a Justiça entendeu que essa referência ao Davi Almeida não cabia, que já ultrapassava ali todos os limites, e aí a Justiça Eleitoral do Amazonas determinou ali o recuo, o que ele pagasse R$15 mil e excluísse ali todas as publicações relacionadas ao Davi Almeida. A defesa alegou ali liberdade de expressão e que o que seria também uma sátira política, uma brincadeira que faz parte do perfil do vereador. Para quem acompanha o vereador Sargento Salazar nas redes sociais, ele é muito, ele brinca, ele mas é muito irônico e tem um humor muito ácido, né? Bem sarcástico. Exato. Mesmo. Acho que a gente pode até usar essa palavra. E a Justiça entendeu que realmente essas situações extrapolam ali o que seria liberdade de expressão. Com isso, o vereador Sargento Salazar segue aí obrigado a remover todos os conteúdos das redes sociais e pagar aí esses R$15 mil, mas ele recorreu mais uma vez. E esse é um assunto muito delicado, viu, gente? Eu acredito que esse tema sobre com publicação nas redes sociais será um tema bastante sensível nessas eleições. Vai dar muito trabalho também. A gente já tinha anunciado aqui no início do ano a respeito sobre a utilização das IAs nessas campanhas eleitorais, não vai ser mais possível. Então, até as plataformas de IA, elas não vão funcionar próximo ali às eleições. Então, muita coisa ainda vai acontecer durante esse período. E principalmente quando a gente fala sobre publicação de conteúdos que envolvem política, envolve crítica política, esse assunto também está muito em alta nesse momento, porque a gente lida com 2 situações. Tanto aquela pessoa que está produzindo conteúdo que tem a liberdade de expressão, como também aquela pessoa que está sendo alvo do conteúdo, que ela pode alegar ali o princípio da liberdade, o princípio da honra, a defesa da honra dessa pessoa. Então, é uma linha muito tênue e que a Justiça, nesse caso, o que aconteceu nesse cenário? A Justiça, ela teve que ponderar o direito de liberdade, onde o Sargento Salazar pudesse fazer as suas expressões, pudesse fazer o seu conteúdo, só que ao mesmo tempo que temos essa liberdade, podermos comentar, temos essa livre expressão, mas também nós temos assumir as responsabilidades daquilo que a gente fala. A consequência do que você está falando, claro. Então a Justiça ponderou tanto o princípio, né, em relação a Davi Almeida, como também o princípio da liberdade de expressão do Sargento Salazar, e agora temos essa decisão. Mas a gente realmente precisa ter muito bom senso e responsabilidade. Gente, ano eleitoral, tudo vai ficar mais difícil, essas publicações vão tomar conta das redes sociais, a legislação, né, a Justiça Eleitoral vai ter um trabalho redobrado, isso a gente já sabe, e esse ano vai ser assim. E é um tema que inclusive está rolando bastante no Supremo Tribunal Federal a respeito sobre as fake news da internet. Esse é até um tema que gera debates dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, porque os ministros entendem que o termo fake news, ele não é tão específico assim em relação às notícias que são divulgadas. Então, vai ter muito assunto sobre isso ao longo desse período. Vai ter muito assunto, a Justiça Eleitoral vai ter muito trabalho esse ano de eleição, né, gente? Com certeza. Kenneth, outra polêmica aqui. Nós trouxemos, a Nathalie trouxe ontem aqui na edição no 18 horas, a fala do
do prefeito Renato Júnior, pedindo aí, acenando para uma parceria para o governador Roberto Cidade na questão da operação tapa-buraco. Beleza, ele foi super humilde, super simpático nesse apelo, vamos trabalhar junto, não sei o quê. Só que hoje teve resposta de Roberto Cidade e teve tréplica também do prefeito, réplica e tréplica. Conta pra gente o que aconteceu. Pois é, Karime Leão, o que parecia ser uma sinalização de possível parceria, né, gente? Até um contato mais institucional, mais cauteloso, que poderia indicar uma possível nova aliança, pelo menos para esse próximo período ali de gestão de Roberto Cidade, que vai apenas até janeiro de 2027, era uma sinalização de que poderia haver qualquer tipo de, não amizade, né? Mas uma aliança, uma vamos aliança trabalhar junto, para né? que a gente conseguisse ter resultados positivos. Mas o fato é que essa relação azedou de vez. Não porque, vai rolar, né? Pois é, não vai rolar. Renato Júnior, ele adotou sim esse tom mais cauteloso, ele disse que era um pedido muito humilde da parte dele, abrindo mão de qualquer visão ideológica que pudesse ter diferença entre os dois, mas sim em relação à cidade de Manaus e de que essa operação tapa-buraco, ela precisava dessa ação conjunta para que pudesse apresentar resultados mais efetivos para a população, isso sem ego, sem vaidades. E aí a questão é que Roberto Cidade, ele entendeu essa condição, esse pedido, entendeu sim, só que Roberto Cidade, ele adotou um tom completamente diferente. Renato Júnior foi na mãe, na tranquilidade, ele para tentar trazer esse diálogo. Né? A fala dele foi bem humilde, foi numa boa. Já né? Roberto Cidade teve uma resposta, um tom bastante duro, abre aspas, estratégia política para poder tirar uma responsabilidade que é dele. E essa frase pegou muito nas redes sociais. A gente separou um trechinho da fala de Roberto Cidade. Vamos ouvi-lo. Nos últimos anos, de 2019 para cá, já mandou mais de 17 bilhões de reais para a Prefeitura de Manaus, entre ICMS e PVA. Convênio com asfalto, mais de 200 milhões de reais. O prefeito disse que ia fazer 10 mil ruas e não fez. Atualmente, que todo mundo sabe que eu sou uma pessoa do diálogo, que eu converso com quem quer que seja, porque o nosso papel aqui é servir ao povo do nosso estado, mas não podem querer trazer uma responsabilidade para um governador que está há 4 dias na condição de governador eleito. Isso é uma estratégia política para tirar uma responsabilidade que é dele. Quero conversar com o prefeito no momento certo, mas cada um tem que se responsabilizar com a sua gestão. E surpreendeu muita gente, viu? Pois inclusive, foi um tom bem mais acima, né? Eu tenho uma fonte que estava lá, uma fonte que trabalha no governo e que me confidenciou, olha, até nós ficamos surpresos assim com essa resposta dele, ninguém esperava. Pois é, cada um com a sua responsabilidade. Daí, cadê o passe livre? Cadê a parte do governo do estado no pagamento do passe livre? Até onde a gente sabe, o município está bancando tudo. Outra coisa, a questão da limpeza dos igarapés. Toda chuva transborda, a população vai pra rua reclamar. De quem é a responsabilidade dos igarapés? Do governo do estado. Então o governador também é da sua gestão, também é de sua responsabilidade. Isso que a gente ainda não tem ideia, ainda não tem a confirmação se a farmácia popular está ok também. São 3 pontos básicos de responsabilidade do governo do estado do Amazonas que estão abertos. E aí, é para falar de responsabilidade, o prefeito também poderia falar. E principalmente também porque a gente tem que avaliar o cenário como um todo. Roberto Cidade, ele era o presidente da Assembleia Legislativa. Ele recebia as principais demandas do nosso estado do Amazonas. Manaus representa mais de 55% da população do nosso estado. Ou seja, são assuntos que Roberto Cidade tinha conhecimento. Ele não tinha o poder da caneta ali de executar como um governador do estado do Amazonas. Assumiu como governador interino. Agora assume a gestão de fato, eleito pelos deputados estaduais. Isso que eu ia falar, um parêntese, ele foi eleito pelos deputados estaduais, eleito no voto, nas urnas, voto popular, foi o prefeito na chapa de Dalvi Almeida, foi Renato Júnior. Ele foi eleito sim, numa eleição popular, democrática, a gente foi lá na urna, todo mundo com seu voto, com seu título de eleitor. Roberto Cidade foi eleito na Assembleia. E aí, Karime Leão e Nathalie Moraes, Renato Júnior, hoje pela manhã,
nós estávamos lá acompanhando o momento de coletiva de imprensa e é claro que a gente não pôde ficar sem perguntar. Renato, você viu o que Roberto Cidade acabou de falar durante a coletiva de imprensa? Ele não. E aí eu expliquei para ele, olha Renato, é que Roberto Cidade, ele falou que houve muitos investimentos do governo do estado do Amazonas para a Prefeitura Municipal de Manaus, havia ali uma meta a ser cumprida em relação à pavimentação e, segundo Roberto Cidade, não foi cumprido aquilo que foi prometido. Qual que é a versão da Prefeitura? Roberto Cidade, Renato Júnior vai falar com a gente agora, vamos ouvi-lo. Acho que essa responsabilidade é de todos nós. Eu não vou entrar em defesa de brigas ou política ou responder com truculência, pelo contrário. A função que eu estou não me permite apontar culpados, porque se eu for virar para o Estado e apontar culpados do que passou, do que deixou de passar, eu acho que eu vou encontrar muitos problemas e muitos erros. Manaus sim representa mais de 80% da arrecadação de todo o governo do estado do Amazonas. Então Manaus, a cidade de Manaus repassou aos cofres do estado mais de 80% dos orçamentos. Então quem repassou mais foi Manaus para os cofres do estado. Então se for para uma queda de braço de quanto o estado mandou para Manaus e quanto Manaus mandou para o estado, Manaus sai ganhando, sem sombra de dúvida. Mas eu não entro nessa confusão não. Eu também conversei com o Renato, Karim e Léo, a gente não separou esse trechinho para não ficar tão longo, mas assim, nesse mesmo dia, o próprio Serafim Correia, ainda ontem na realidade, Serafim Correia tinha falado a respeito sobre essa fala de Renato Júnior e Serafim Correia, com toda a sua experiência política, articulação política, teve uma reação completamente diferente. E aí um dia depois a gente tem essa reação do Roberto Cidade. Serafim Correia, diferentemente de Roberto Cidade, ele adotou um tom de diálogo, que era assim possível. De união, de conversar, de poder chegar a um consenso para que pudesse trazer melhorias para a cidade de Manaus. A questão de infraestrutura viária, ela é um desafio grandioso. Sem dúvida. A gente tem um grande número de veículos circulando diariamente, a nossa população está crescendo bastante, existem muitas áreas que estão crescendo na nossa cidade, principalmente na zona norte de Manaus, que muitas das vezes cresce de forma desenfreada, e aí a gente começa a ter vários planejamentos que são necessários para que a gente possa ter uma cidade segura, para que a gente tenha uma mobilidade segura e de fato são desafios que é necessário uma ação conjunta. Então, quando existe um rompimento, é claro que a população começa a questionar, mas é claro que no meio de tudo isso que está acontecendo, o interessante é transformar esse diálogo entre as partes para que tenha resultados práticos para a população, porque o que interessa para a população de verdade não é saber quem vai vencer esse discurso político, mas sim quando que nós teremos uma qualidade perfeita para nossas vias daqui da nossa cidade de Manaus. É isso que a população quer. Resultado prático, asfalto na rua, sem buracos, qualidade impecável. É o que a gente espera, né? Sem dúvida alguma. Vamos deixar o Serafim atuar mais. Serafim é bom de diálogo, ele é bem diplomático. Ele pode intermediar essa conversa, quem sabe. Acho que a experiência muitas vezes fala mais alta. Nathalie, por falar nisso, em eleição, ano eleitoral, terminou o prazo para quem precisava regularizar, né, a sua questão eleitoral lá no TRE. A gente avisou várias vezes, terminou essa semana, dia 6 de maio. E agora? Acabou? Não, calma, né? Mesmo depois aí do fim do prazo para a regularização do título de eleitor, alguns serviços da Justiça Eleitoral ainda continuam disponíveis para os eleitores aqui do Amazonas. Segundo o TRE, quem perdeu o prazo pode solicitar ainda uma certidão circunstanciada nos cartórios eleitorais. Esse é um documento com um nome bonito, que não é, que pode ser emitido de forma gratuita. E essa certidão, né, esse documento funciona ali como uma comprovação temporária, né, de situação eleitoral. E ele pode ser utilizado para serviços como emissão de passaporte, renovação do passaporte, posses em cargos públicos, recebimento de benefícios sociais e também no caso de renovação de matrícula escolar nas unidades públicas, né? O TRE também informou que os eleitores que não fizeram um cadastro biométrico, muita gente, poxa, já perdi o prazo, não tenho cadastro biométrico, será que eu ainda consigo votar? Se você tiver com o título regular,
ok, você vai poder votar assim no próximo dia 4 de outubro de 2026. Agora, quem possui ali pendências com a Justiça Eleitoral realmente vai ficar impedido. Agora, quem continuar com essas irregularidades, né, pode realmente enfrentar problemas daqueles assim insustentáveis, como a gente já falou aqui algumas vezes. Realmente fica impedido de viajar para o exterior, tem dificuldade para tomar posse em cargos públicos, mesmo passando ali no concurso, se você passar em primeiro lugar, mas se você tiver pendência com a Justiça Eleitoral, você não assume. Além, é claro, dos bloqueios ali para conseguir um empréstimo bancário com a Caixa. Quero sacar meu FGTS. Não consegue se você tiver pendência aí eleitoral. E aí, só para finalizar, Karime, a Justiça Eleitoral só volta aos atendimentos aí normalmente no dia 3 de novembro, depois das eleições, se houver segundo turno, independentemente disso, se tendo ou não, dia 3 de novembro, a Justiça Eleitoral, o sistema volta ao normal para atender os eleitores de todo o Brasil. Ou seja, se perder o prazo até o dia 6 de maio, não vota. Você tem que ir lá no TRE para atualizar o que for possível, mas votar não vota. Você consegue até atualizar pelo aplicativo. Você consegue atualizar pelo aplicativo, você não precisa ir lá fisicamente, né? Você vai para pegar essa certidão circunstanciada, que é uma certidão que vai dizer, não conseguiu regularizar o CPF. Mas eu tenho um documento que eu fui lá e tá ok. Exato. Não vota esse ano, só o próximo. Não vota. Não vota, só a próxima. O documento eleição. é só para outras pendências, para outras solicitações. Exato. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada. Bloco de Política com Nathalie Moraes e Kenneth Paz. Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco, no 18 horas, vai chover ou fazer sol. Eu, Vanessa Lima, trago a previsão do tempo para esse fim de semana. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. E vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles para saber como é que está o trânsito, como é que está a volta para casa na cidade de Manaus, agora 6 horas e 44 minutos. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, Kenison. Olha, a volta para casa nesta sexta-feira é de trânsito carregado aqui em Manaus, na Avenida Djalma Batista. O trânsito está congestionado, que o reflexo já chega ali na Silva Ramos, né, deixando a via com vários pontos de lentidão. Então, para quem vai voltar para casa, acessando o bairro, encontra dificuldade para trafegar. O grande número de veículos na região torna aí o deslocamento mais demorado e exige, claro, a paciência dos motoristas. E a orientação é redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas para evitar os trechos que estão mais comprometidos. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber agora como é que tá a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Sexta-feira quente, úmida e com pancadas rápidas de chuva. A previsão para a noite de hoje aponta céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas rápidas e leves. E agora vamos para a previsão do tempo para o fim de semana, 9 e 10 de maio, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado durante o dia promete ser ensolarado e com baixa chance de chuva. A previsão para a noite aponta céu limpo e estrelado e sem previsão de chuva para o nosso sábado. O resumo do termômetro. A temperatura varia entre mínima de 25 e máxima de 31 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 68 a 96%. O domingo também vai trazer um dia predominantemente ensolarado. Mas à noite nós temos 60% de chance de pancadas rápidas e isoladas de chuva. O resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 25 e máxima de 30 graus. Mix. E a crise na segurança pública é um dos assuntos que temos falado aqui no 18 horas. Só essa semana noticiamos sequestro e a operação da Polícia Federal para combater as pistas clandestinas no interior do estado. Todo o esforço para tentar reverter a crise instaurada no estado do Amazonas nos últimos 8 anos. A questão é prioridade para os eleitores esse ano, não só aqui no estado do Amazonas, mas de todo o país. É uma preocupação real, não é, Kenneth? Com certeza, Karime Leão.
sabemos que o crime organizado internacional, ele tem comandado uma verdadeira cadeia econômica da criminalidade, financia armas, abastece o narcotráfico internacional e fortalece facções como o Comando Vermelho e também o PCC. Agora, o atual governador Roberto Cidade já chegou com uma ação justamente para poder, Karime Leão, garantir mais segurança pública com a proposta de começar a reverter esse tipo de situação. Exatamente, mas enquanto o discurso oficial fala em reforço na segurança, a gente sempre fala aqui que no interior do estado a realidade é muito pior, é muito precária. Em Fonte Boa, por exemplo, uma inspeção do Ministério Público encontrou falta de policiais, problemas na alimentação de presos e até deficiência de itens básicos de higiene. Quem traz pra gente essa denúncia é a repórter Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. Então, Fonte Boa é só um retrato do sistema penitenciário do estado do Amazonas, não é isso? É exatamente isso, apenas um recorte do que acontece nas delegacias do interior do estado. Nesse caso, o Ministério Público do Amazonas acendeu o alerta para a situação da delegacia de polícia lá de Fonte Boa. Durante a inspeção realizada nesta semana, o órgão apontou baixo efetivo policial e problemas na estrutura da unidade. A carceragem da delegacia já responde, inclusive, a uma ação civil pública com pedido de interdição por não oferecer condições mínimas de funcionamento, segundo o promotor de justiça Miguel Ângelo Ribeiro. Primeiro é importante mencionar que tem uma ação civil pública em tramitação na justiça, proposta pela Promotoria de Justiça de Fonte Boa, solicitando a interdição da delegacia, né? Interdição da carceragem da delegacia, porque a delegacia ela não é estabelecimento prisional e também não está funcionando, não tem condições adequadas para a guarda das pessoas que estão presas, né? Mas, independentemente disso, foi feita a inspeção mensal na delegacia para levantamento das situações e das irregularidades encontradas. O promotor Miguel Ângelo Ribeiro ressalta que, além da falta de agentes, também foram identificadas reclamações sobre a qualidade da alimentação e a falta de materiais de higiene para os detidos. Foi verificada a necessidade de reforço do quantitativo de policiais que operam na delegacia, e isso será objeto de recomendação à Secretaria de Segurança Pública, e também em relação ao fornecimento dos materiais adequados por parte da Secretaria de Administração Penitenciária, totalmente em relação à qualidade da alimentação e ao fornecimento dos demais itens que são necessários por parte da SEAP, em relação a materiais de higiene pessoal para as pessoas que estão detidas. Bom, o Ministério Público recomenda à Secretaria de Segurança o reforço urgente no número de policiais. Já a Secretaria de Administração Penitenciária deve ser cobrada pelas falhas no atendimento aos presos. Enquanto isso, em muitas cidades do interior, a segurança pública continua funcionando no improviso e quem paga a conta é sempre a população, né? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Gestantes em situação de vulnerabilidade social recebem novos kits do programa Mãe Manauara aqui na nossa capital. Ao todo, 1.000 kits estão sendo entregues para mães acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social. E a ação garante itens essenciais, gente, para os primeiros dias de vida dos bebês. Reforça também o acompanhamento social das famílias. As entregas foram realizadas pelo prefeito Renato Júnior em diferentes pontos da cidade de Manaus. O repórter André Meirelles acompanhou essa ação e traz pra gente os detalhes. Boa noite, André. Na manhã dessa sexta-feira, o prefeito de Manaus, Renato Júnior, entregou os kits do programa Mãe Manauara para as mães em situação de vulnerabilidade aqui no bairro São José, na zona leste da capital amazonense. Essa ação acontece aqui no Centro Municipal de Convivência da Família e do Idoso, prefeito José Fernandes. O prefeito falou da importância desse programa. A importância desse programa é gigantesco. Hoje são 1.000 mães que estão sendo contempladas. A gente está muito feliz porque é o tipo de ação que mais ajuda quem mais está precisando nesse momento
momento difícil. Muitas delas passam por lutas de dupla, tripla jornada de trabalho e hoje ter o nosso time aqui dando essa assistência e mais do que isso, né? Segundo o prefeito, essa é a segunda edição do programa Mãe Manauara. Essa é a segunda edição, começou na gestão passada pelo ex-prefeito Davi e eu estou dando continuidade e muito feliz sabendo que vou ampliar, já falei para a equipe técnica, nós vamos ampliar esse trabalho de atenção às mães. E as mães manauaras também falaram da importância de ter recebido esse kit. Martele Freitas. É gratificante, né? Porque é algo que te traz, assim, alegria, né? Pra ti. Pra gente. Que a gente tá gerando, né? E é gratidão. Miriam Santos Tavares. Eu fico muito feliz, né, pelo recebimento do kit maternidade. Como é a minha primeira vez que eu estou participando, agradeço o prefeito, agradeço a OBS também aqui e Concentração. Feliz Dia da Mãe para todas, que Deus abençoe. E essas que vão ter agora também, eu quero que Deus abençoe e dê um bom parto para elas. Feliz Dia das Mães. Eu tô com a minha pequenininha de 17 dias de vida. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje, gente. O dólar fechou em queda de 0,59% e segue fechando abaixo dos R$5. E olha só, Karime, hoje nós chegamos aos R$4,89, gente. O dólar ele fechou a sessão dessa sexta-feira com essa queda que já é considerada histórica e é a primeira vez que a moeda fechou abaixo de R$4,90 desde 15 de janeiro de 2024, Karime, quando o dólar fechou a R$4,86, Karime. E o euro fechou em queda também de 0,22% aos R$5,76. O Bitcoin fechou em queda de menos 0,04% aos R$392.906. Já o Bovespa fechou em alta de 0,51% aos 184.158 pontos. 18 horas. A tecnologia está cada vez mais presente na vida dos idosos, né? Muita gente está se atualizando, rapaz, o negócio tá daquele jeito. Hoje muitos já utilizam os celulares ali, os aplicativos bancários, redes sociais e até aqueles serviços de telemedicina para poder facilitar a rotina, e facilita mesmo. Facilita muito, viu? Mas junto dessa facilidade, Kennethson, também aumentam os riscos de golpes virtuais, fake news e crimes digitais que têm como alvo principal justamente a terceira idade. Para ajudar esse público a ter mais segurança e autonomia no ambiente digital, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e a FUNAT, a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, estão com inscrições abertas para uma edição de curso Defensor Digital 60+. Olha, é interessante legal, demais, né? Vou até avisar para minha mãe. Essa capacitação ela é gratuita, tem 40 vagas disponíveis e vai ensinar desde o uso das ferramentas digitais até como identificar tentativas de fraudes e também desinformação na internet. A repórter Nathalie Moraes ela explica pra gente como é que funciona essa capacitação. O uso da tecnologia faz cada vez mais parte da rotina dos idosos. Aplicativos bancários, redes sociais e serviços online já estão presentes no dia a dia da terceira idade. Mas junto com a facilidade também aumentaram os riscos. Golpistas têm usado a internet para aplicar fraudes financeiras, espalhar fake news e até manipular informações por meio de ferramentas de inteligência artificial. E para ajudar esse público a utilizar a internet com mais segurança e autonomia, a Defensoria Pública do Amazonas e a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade abriram inscrições para uma nova turma do curso Defensor Digital 60+. Ao todo, estão sendo ofertadas 40 vagas para a capacitação gratuita, que terá carga horária de 60 horas. As matrículas devem ser feitas presencialmente na sede da FUNAT, no bairro do Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. Durante as aulas, os participantes vão aprender como utilizar ferramentas digitais, identificar golpes financeiros, evitar a disseminação de fake news e prevenir situações de violência. O curso também vai abordar temas relacionados à inteligência artificial e ao uso seguro da internet. A programação inclui aulas teóricas e práticas com dinâmicas voltadas para as situações do cotidiano, buscando garantir mais independência e confiança aos idosos
no ambiente digital. O defensor público e coordenador do Núcleo de Atendimentos de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa, Marcelo Pinheiro, destaca a importância da iniciativa para a proteção da população idosa nessa era tecnológica. É uma forma de respeito, é uma forma de inclusão. Depois da pandemia, o mundo vem se digitalizando muito mais rápido. E essas pessoas, muitas das vezes, não receberam a educação necessária para enfrentar os novos problemas que o mundo virtual traz. Hoje nós temos muitas comodidades, como usar serviços online, acessar também os serviços públicos de forma virtual. Mas se essas pessoas não tiverem o treinamento, o ensinamento necessário, elas ficam excluídas, alijadas desse processo, o que não é compatível com a função institucional da Defensoria Pública. A primeira edição do projeto foi realizada ainda no ano de 2023. Segundo a Defensoria Pública, já apresentou um impacto bastante positivo na inclusão digital da população idosa aqui do Amazonas. A iniciativa busca cada vez mais ampliar o acesso à tecnologia e fortalecer a segurança desse público no mundo virtual. Eu volto aos estúdios com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Sextou, né, Karime? Quase perto do finalzinho do nosso programa do 18 horas. E já sabe a programação pro final de semana? O que vai fazer? Não, quero dicas. Os rolês? Domingo, Dia das Mães, não dá pra fugir, né? Mas tem outras programações e a Vanessa Lima trouxe pra gente esse balanço do que vai rolar no final de semana. E a nossa agenda cultural chega com muita animação. Anota aí os melhores eventos desse fim de semana para você não ficar de fora. Nossa sexta começa às 7 da noite com o Festival Amazonas de Ópera no Palácio da Justiça com o tema Afetos. A entrada é gratuita. E na sexta também começa o evento Bois no Mirante Lúcia Almeida, a partir das 7 da noite. Os bois Caprichoso e Garantido vão agitar os ensaios até 11 de junho. Tudo com entrada gratuita. E a Feira Folclórica de Manaus tá rolando no Centro Cultural dos Povos da Amazônia e segue até o dia 24 de maio. Sempre de quinta a domingo, a partir das 8 da noite, com entrada gratuita. Já no sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde, acontece a Feira do Dia das Mães no Mercado de Origem da Amazônia, com presentes, artesanato, gastronomia e muita música. E a entrada é gratuita. E o Festival Amazonas de Ópera segue também nesse sábado com a apresentação Canções Italianas no Palácio da Justiça a partir das 7 da noite. Também com entrada gratuita. Também no sábado, a partir das 9 da noite, o Curral do Boi Garantido apresenta a Noite da Conhamporanga do Brasil, com Isabelle Nogueira no Sambódromo. A entrada é gratuita. Já no domingo, a partir das 5 da tarde, tem um ensaio da Marujada no Rio Negro Clube, com shows de Mara Lima, Júnior Paulaim, Márcio do Boi e muito mais. Os ingressos estão disponíveis na portaria do evento a partir de R$20. Então já sabe, ópera, boi bumbá, feira cultural e muita música agitam esse fim de semana. Volto com vocês. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles para saber como é que está a volta para casa. André, boa noite. Eu sei que segunda-feira tem ônibus com novo itinerário, é isso? Explica pra gente. É isso mesmo, boa noite mais uma vez, é a linha 099 e vai ter o itinerário aí ampliado a partir da próxima segunda-feira, como você falou. Essa mudança, ela foi confirmada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e promete melhorar o deslocamento de trabalhadores e também dos moradores, né, da Zona Norte e Leste aqui da capital. Com essa alteração, a linha passa a ser a primeira a fazer uma ligação direta entre o terminal de integração T4 e o Distrito Industrial 2, né, além de atender aí a comunidade indígena Parque Belo Oriente. Então, a prefeitura afirma que a medida faz parte das ações para ampliar aí a cobertura do transporte coletivo e também melhorar a mobilidade urbana aqui de Manaus. Boa noite. Muito obrigada pelas informações. Boa noite, André Meirelles. 7 horas em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
O Ministério da Saúde iniciou na Amazônia um tratamento inovador contra a malária em crianças. O Brasil é o primeiro país do mundo a disponibilizar a tafenoquina na formulação pediátrica de 50 miligramas indicada para crianças com pesos entre 10 e 35 quilos. Os medicamentos estão sendo distribuídos em áreas de maior incidência. São os distritos sanitários especiais indígenas Yanomami, Alto Rio Negro, Rio Tapajós, Manaus, Vale do Javari, Médio Rio Solimões e afluentes. O público infantil concentra cerca da metade dos casos de malária no país. O medicamento contra a doença em crianças coloca o Brasil na vanguarda do combate à malária. Com a nova medicação, vidas de milhares de crianças serão salvas nas áreas mais remotas do Brasil, nos longínquos espaços da Amazônia, onde a malária é um dos principais desafios de saúde pública. É mais um exemplo da potência do Sistema Único de Saúde do país. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um excelente fim de semana. Um beijo, até segunda. Boa noite, Kennethson Paes. Boa noite, Caribe Leão. Boa noite a todas as mamães que acompanham a nossa programação. Ótimo Dia das Mães para todas vocês. Tamo junto. Você ouviu 18 horas.